A palavra de Deus, ela existe para ser compartilhada. Lá em Timóteo, 2 Timóteo, Paulo fala assim: tudo aquilo que de mim ouvistes, compartilhe. Dissemine isso. Leve isso adiante. Compartilha a pessoas idôneas, que da mesma forma façam isso de uma maneira fiel. E é isso que nós estamos aqui, queridos, compartilhando a palavra de Deus. A gente não vem aqui exclusivamente para pregar uma ideia, pregar algo da nossa cabeça. Não. Nós estamos aqui para que esta celebração ela sirva também como um encontro, onde pessoas se reúnem com uma motivação no coração, que é, primeiramente, estar juntos em um mesmo espírito e também poder ser tocado, ser abençoado pela palavra de Deus. Para que nós tenhamos, como Paulo diz, né? Nós necessitamos assim como uma forma de precisar de alguma coisa. Nós precisamos ter os olhos do nosso entendimento iluminados. E a única maneira, querido, de você ter isso na sua vida é através da palavra de Deus. É a palavra que transforma, a palavra que abre os olhos do nosso entendimento. E se eu ficar em casa, sentado no meu trono, no meu excelentíssimo sofá, assistindo TV o domingo todo, naturalmente que isto que a palavra diz não vai acontecer. Você pode ter iluminação em outras áreas da sua vida aí, né? Mas você não terá os olhos do seu entendimento iluminados. Para que você entenda, para que você compreenda o verdadeiro significado da sua existência. Você não nasceu apenas para vagar por esse mundo, para andar sobre essa terra. Você nasceu porque Deus tem um plano para a sua vida. E esse plano, esse projeto, ele só é discernido, só é revelado a maneira com que você se deixa ser lavado pela palavra de Deus. E não por coisas do mundo, reuniões mundanas. Queridos, eu não sei quanto a vocês, mas eu, assim, do alto dos meus 61 anos, né, naturalmente vocês podem estar assim, poxa, mas tudo isso, mas parece bem menos, né? Parece que é tão jovem. Pois é, glória a Deus por isso. Mas, queridos, nós precisamos entender que isso que vocês estão vendo aqui, bonito, maravilhoso, mente brilhante, isso tem um fim. Isto é finito. Aí você pode estar pensando assim, poxa, então, né, ele vai, eu vou ficar. Não, você também vai. Coisa mais certa que existe, queridos. Tudo isso que nós estamos vendo aqui um dia vai passar. E se isso vai passar, o que é que vai permanecer? Já pensaram nisso? O que vai permanecer quando você e eu, naturalmente, não estivermos mais aqui? Alguma frase bonita que você criou e escreveu na parede da sua casa? Não. A parede da sua casa, alguém vai chegar lá, vai pintar ela e aquilo vai sumir e desaparecer. Certo? Uma obra de arte que você criou, desenhou, a traça vai comer. É, ou o cupim, né? Queridos, o que permanece é a verdade. E a verdade é aquilo que a palavra de Deus diz que é. Então, enquanto andemos por aqui, precisamos praticar a verdade. Precisamos ser um instrumento de Deus na vida das pessoas. Jesus, no período em que ele andou,
né, o período que se tem registro, né, aqueles 3 anos e aproximadamente 3 anos e meio que ele andou aqui na Terra, ele deixou uma diferença. Por isso que você e eu estamos aqui hoje. Se Jesus não tivesse se dedicado, se empenhado em transmitir, compartilhar aquilo que ele aprendeu, nós não estaríamos aqui. Mas ele fez. Ele perseverou. E perseverou até o fim. Até o último dia da vida dele. E olha que bênção para nós, para a nossa vida. Ou que bênção para aqueles que entendem isso. Então, queridos, eu quero trazer, não uma retrospectiva, né? Mas só uma pequena lembrança daquilo que nós vimos na semana passada, até para que possa haver uma sequência aqui. Então, para aqueles que gostam de anotar, né, geralmente as mulheres anotam mais que os homens, né? O homem só fica ali observando e tal, dando um toque, ó, essa palavra aí tem acento, ou não tem, né? Esse porquê aí é separado e com acento ou sem acento. O marido fica dando essas dicas. Mas para aqueles que gostam de anotar, o título então dessa mensagem de hoje é Eu sou o pão. Esse é o título da mensagem de hoje. Eu quero iniciar lendo então um texto que nós também lemos na semana passada, que está lá no livro de Lucas, capítulo 2. Lucas 2, de 1 a 7, né? Nós vimos isso no domingo passado. Lucas 2, que retrata então o nascimento de Jesus. E o texto diz então que naqueles dias, ou seja, nos dias em que Maria estava próxima a dar à luz, né, foi publicado um decreto da parte de César Augusto convocando a população do império para um recenseamento. Próximo. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Próximo. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E foi por isso então que eles saíram então de onde eles estavam, né, da Galiléia, e foram então para aquela cidade lá, né, de Belém, né? José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, onde ele vivia com sua esposa, né? E foi para a Judéia, para a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi. Então todas as pessoas, para participarem desse recenseamento, elas saíam de onde estavam e retornavam para a sua cidade natal. Ali então eles iam alistar-se para comprovar que de fato eles existiam, né? Se existe de verdade ou se é apenas uma fraude. Se está ali ou se não está. Recenseamento, guardem esse nome, tá? A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito porque foi o primeiro, né? Enfaixou o menino, enfaixou é tiras de panos, né? Faixas de panos. E o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria, ou nas hospedarias da cidade. Queridos, nós falamos aqui, e eu gostaria de lembrá-los, né, que não havia melhor momento na história para Jesus nascer, senão em uma época de recenseamento. Por quê, queridos? Jesus ele veio para trazer luz àquilo que era e sobre aquilo que não era. Jesus ele veio para trazer uma divisão entre religiosidade e graça. Jesus ele veio para confrontar aquilo que se dizia verdade do que era mentira. Então, ele veio no momento certo. Recenseamento serve para quê? Para provar se a pessoa é ou se ela não é. Foi para isso que Jesus veio.
E a partir de Jesus, então, ou com Jesus, ficou muito claro aquilo que era e aquilo que não era. O que era verdade e o que era mentira. O que era justo e o que era fraude. Aquilo que era amor e aquilo que era uma enrolação, apenas para tomar algo de alguém. E para isso, então, Jesus veio, neste momento de recenseamento. E aconteceu que Jesus, quando veio a este mundo, ele foi então colocado, depositado, onde? Em uma manjedoura. E esta manjedoura, queridos, não tinha ali um colchãozinho cheio, bordado, né, com figuras, né, infantis ali. Não. Essa manjedoura, ela era um coxo de madeira. E aquele negócio estava liso, limpo, seco, não tinha nada. Né? Quem já lidou com gado alguma vez, né? Você coloca o alimento no coxo ali para o animal, né? Para o animal, manjedoura, lugar de reunião de animais. Coloca o alimento e o animal então vai comendo, comendo, comendo. Quando chega ao fim, ele começa a fazer o quê? Lamber o fundo daquele coxo, até ele ficar totalmente liso, não tinha nada ali. Não tinha nenhuma palha quando Jesus foi colocado ali. Aí Maria então enrola ele em faixas, em tiras de panos e coloca Jesus naquele coxo seco de madeira. Esta, queridos, obrigado, foi a primeira vez que ele teve contato do seu corpo em uma madeira. A segunda vez foi quando ele subiu naquela cruz. Quando ele foi para a cruz e teve novamente o seu corpo colocado na madeira. E ele foi colocado neste lugar, queridos, porque manjedoura é um lugar onde se reúnem os animais. E a palavra de Deus fala que o homem, pela sua essência, pela sua natureza, que a nossa natureza ela é animal e terrena. Sendo animal e terrena, ela é também o quê? Demoníaca. Então Jesus veio e foi colocado exatamente em um lugar onde havia ali um encontro de animais. Animais que tinham um único interesse. Iam até aquele lugar apenas para comer. Hoje nós vamos celebrar a ceia. Então guardem bem essa palavra. Ceia, significado da ceia e comer. E Paulo fala lá em Coríntios que as reuniões das igrejas, ao invés de fazer bem para eles, está fazendo mal. Está fazendo mal por quê? Porque cada um que se reúne com um único objetivo: voltar à sua essência animal. E se reúne ali apenas para comer. E além de comer, o sujeito, o cidadão, ele come apressadamente, sem discernir o corpo. De novo, natureza animal e terrena. E queridos, o diabo ele foi tão astuto que ele conseguiu pregar uma mentira tão grandiosa na vida do homem, que lá no Éden, quando Deus deu ao homem uma árvore da vida, para dela então se alimentar, vem o diabo e fala o seguinte: não, esse negócio dessa árvore da vida, isso não é bem assim. O que tu acha daquela outra árvore ali? Presta atenção. Árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele induz então ao homem a comer então dessa árvore. A partir daí, a natureza
divina, espiritual do homem, ela cai por terra. Ela passa a ser animal e terrena. Pior ainda, dominada pelo espírito demoníaco, que foi o diabo. Tudo aquilo que Deus deu para o homem, para ele usufruir, para ele viver uma vida eterna, uma vida santa, agora então ele despreza. Tudo aquilo que Deus acrescentou na vida do homem, a posição que ele tinha, ele simplesmente entrega. Dá ela de bandeja para o diabo. E a partir daí, então, a palavra de Deus é muito clara quando fala sobre isso. O homem, então, ele passa a ter a sua natureza humana controlada pelo diabo. Até um determinado momento da história onde vem Jesus. Primeiramente em forma humana, ser humano, como eu e você, certo? Até o momento em que ele paga um preço. Que ele, ou pelo qual ele, Jesus, não era devedor. Mas nós éramos devedores. E ele então vem e paga esse preço por nós. Para que eu e você não precisássemos morrer. Então, ele morreu no nosso lugar. E a partir de agora, eu tenho vida. Vocês sabiam disso? Que vocês passaram a ter vida a partir do momento em que vocês tiveram entendimento do que Jesus fez? Eu confesso que eu demorei um tempo até entender isso, porque isso é uma coisa meio maluca, né? Isso é meio louco. Pô, mas como assim? Como é que isso funciona? E sim, ele pagou o preço. O sangue que ele verteu na cruz, derramou na cruz, purificou este pecado do homem, lá no Éden. O qual eu e você éramos herdeiros por natureza, animal e terrena, humana. Aí quando eu passo a crer nisso, e eu reconheço então que este cara, Jesus, de fato ele é o Filho de Deus, e tudo aquilo que ele fez porque Deus me ama. Quando eu encaro isso e creio nisso, eu não sou mais devedor daquele preço, porque ele já pagou. Olha que maravilhoso. E queridos, ninguém vai fazer você acreditar nisso, se você não se deixar ser lavado pela palavra. Pastor nenhum, pregador nenhum vai abrir a sua cabeça e colocar isso lá dentro, se você não se deixar entender, se você não se deixar lavar pela palavra. Aí então você passa a ter uma outra visão do mundo. Uma outra visão. Você passa a ocupar uma posição. Esta posição que nós havíamos perdido lá no Éden. Esta posição que nos traz, que nos coloca novamente na posição de filhos e não de escravos. Posição de co-herdeiros com Cristo, porque ele era o filho. E ele nos deu esse direito de sermos feitos filhos. Então, se ele é filho e eu também fui feito filho, eu também sou filho. Basta crer e receber. Quando você recebe um presente, aquele presente já é seu? Sim ou não? Não. Não.
aquilo só passa a ser seu quando você agradece pelo que você ganhou. Enquanto você não agradece, você pode fazer uso daquilo, mas aquele negócio ainda não lhe pertence efetivamente. Agora, eu recebo um presente e eu então agradeço. Poxa vida, grato. Sou grato por isso que eu recebi. Muito obrigado. Pronto, aquilo de fato é seu. Então, queridos, nós precisamos agradecer por tudo que nós já recebemos. Há um tempo atrás, eu estava lendo um livro aí, e ali dizia o seguinte, que nós precisamos celebrar ou comemorar aquilo que nós recebemos. Tudo aquilo que eu conquisto, tudo aquilo que eu recebo, eu preciso celebrar. Porque se eu não celebrar, se eu não comemorar, em um determinado momento, a seu tempo, isso vai ser tirado de mim. Então, queridos, comemore, celebre, agradeça por tudo aquilo que você recebeu e por tudo aquilo que Deus depositou na tua vida. Tenho certeza que você tem motivos de sobra para comemorar, celebrar. Eu e minha esposa, né, citando um exemplo apenas, né? No dia que nós tivemos certeza que já tínhamos passado por aquela fase da Covid, o que a gente fez? Celebramos. Não estava nem sentindo o gosto dos alimentos ainda direito, né? Fiz lá um belo de um assado, né? Um churrasco para nós dois lá. Um dos melhores, naturalmente. O melhor. Não é pegar uma carne de pescoço e jogar no fogo. Não. O melhor. Fizemos o melhor. Eu e ela apenas. E celebramos. Certo? Estamos aqui. Olha que benção. E tantas outras coisas, queridos. Tantas outras coisas. Agora, no ano passado aí, nós fomos a um lugar, não digo maravilhoso, né, mas muito bom aqui na cidade. Fomos celebrar também um motivo especial aí que Deus nos deu. Glória a Deus por isso. Então, queridos, vamos celebrar. Ah, peraí, você pode estar pensando, peraí um pouquinho, mas isso aí custa dinheiro, né? Sim, custa. E na verdade, isso não é um gasto, isso é um investimento. Amém? Olha só, viu? É verdade aí, ó, né? É um investimento, queridos. Faça isso na sua vida e você vai ver o resultado. Muito bem. Deixa eu sair daqui antes que eu receba uma tijolada aqui. Vamos lá. Na sequência, queridos, eu quero ler Lucas 22, versículo 19. Lucas 22, 19. Naturalmente, como nós estamos tratando de ceia, então vamos falar também sobre este momento da ceia. Então, em Lucas 22, também João, ele fala a respeito desta passagem, né? Umas são citadas como a última ceia. E diz o seguinte: e pegando um pão e tendo dado graça, o partiu e deu-lhes. Gravem isso, deixe isso aí na sua cabecinha. E pegando um pão, tendo dado graças, outros textos falam, e abençoando o pão, pegou o pão, abençoou
partiu e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Queridos, Jesus fala que isto é o meu corpo. Outras traduções dizem corpo de Cristo. Isso é o corpo de Cristo. Não fala que é o corpo de Jesus. Porque o corpo dele, ele sabia que final teria. Mas o corpo de Cristo. Cristo o Salvador. Então eu pego esse corpo do Salvador com este entendimento, parto o pão e divido com os meus irmãos. E é exatamente isso que nós vamos fazer neste momento de ceia, aqui no dia de hoje. Queridos, o pão que é comido antes de partir, ele é um pão maldito. O pão que ele é partido e repartido, ele se torna abençoado. Não pelo fato de que o pão é extraordinário. Então esse pão, pão sagrado aqui, ele vai, se eu comer desse pão, eu serei abençoado. Não. Você já é abençoado. E por você ser abençoado, nós estamos celebrando um momento através da ceia. Então o que eu faço, queridos? Eu, sabendo que este pão, simbolicamente, ele simboliza o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, a palavra diz que somos nós, eu e você. Nós somos o corpo. A igreja é o corpo. E queridos, quando nós fazemos mau uso disso, nós estamos fazendo com que as pessoas que participam da ceia tenham peso. Um dia desse eu convidei uma pessoa, falei, olha, sim, como é que é lá na igreja de vocês lá? Falei, não, a gente faz assim, assim e tal. Inclusive, esse domingo nós vamos ter a ceia, né? Vá lá participar lá. Assim, pois é, sabe o que que é? É que não dá e tal. Olha, por quê? Não, porque tal, tal, tal. Aí eu fui e li um texto da palavra. E isso meio que deu um impacto assim na vida da pessoa. Por conta de quê? Por conta do entendimento. Por conta da religiosidade. A religião, querido, diz o seguinte: que se você comer o pão, porque esse pão é sagrado, se você comer esse pão e tiver qualquer coisinha considerada errada na sua vida, você vai morrer. E não, queridos. A oração do Pai Nosso, ela é muito clara. Eu não preciso citar aqui, todos vocês conhecem, mas existe um texto que fala assim: o pão nosso, na sequência, né? O pão nosso de cada dia, nos dê hoje. Depois vem o verso que diz assim: perdoa as nossas dívidas, nossas ofensas. Depois, primeiro a mesa, o pão. Depois, perdoa as ofensas. Isso não está ao contrário. Primeiro tem que perdoar as ofensas para depois vir comer o pão. Não. Curioso, né? E queridos, essa palavra de Deus em alguns textos, né? Como Jesus diz, este é o meu corpo. Ele fala, eu sou o pão da vida. Outros textos ele diz, eu sou a árvore da vida. Outros diz, eu sou a
raiz. E outros ele diz que ele é a vida. Eu sou a verdade e a vida. Se ele, Jesus, é a verdade e a vida, o que mais nós podemos procurar? O que mais sobra, queridos, para que nós possamos então nos apoiar, buscar, acrescentar na nossa vida? Ele diz que existe apenas uma verdade, um caminho e uma vida. E ninguém vem ao Pai se não for através dele. Mas como assim através de Jesus? Simples, através destes ensinamentos que Jesus deixou. Então eu me alimento da palavra de Deus, e eu sendo então alimentado pela palavra de Deus, todas as minhas crenças, todas as minhas resistências, todos os meus sofismas, e sofismas é isso, né? É você resistir a alguma coisa. Tudo isso, queridos, vai sendo trabalhado, vai sendo lavado, vai sendo limpo, até que chega o momento onde você tem os olhos do seu entendimento iluminados. Você tem a sua mente transformada. Paulo diz, né? Porém, eu tenho a mente de Cristo. Olha só o que significa isso. Ele, uma pessoa que não andou com Jesus, agora ele vem e diz: porém eu tenho a mente de Cristo. Ele não fala que ele tem a mente de Jesus. Eu tenho a mente de Cristo, Salvador. Tem um outro texto que ele diz assim: sejam meus imitadores. Não fiquem tentando copiar modelos existentes por aí. Não se moldem aos padrões desse mundo. Sejam meus imitadores. Assim como eu também sou de Cristo. De novo, ele não fala de Jesus. Assim como eu também sou de Cristo. Percebam que ele faz uma distinção aí entre duas naturezas, entre natureza terrena e natureza espiritual. Se ele falasse, seguinte, gente, aí, eu tenho a mente de Jesus, natureza terrena. Não, ele diz que ele tem a mente de Cristo, natureza espiritual, divina. E se ele, Paulo, tinha esta convicção na vida dele, muito mais nós, pela quantidade de informações e de revelações que nós recebemos. A nossa mente devia ter sido transformada sei lá quanto tempo. Porém, entretanto, nós ainda nos alicerçamos, nós ainda nos embasamos na nossa velha natureza humana. Certo? Não. É que se eu não sair às 6 horas da manhã de casa para correr atrás do prejuízo, eu não trago o leitinho das crianças. Vocês já viram pessoas com esse pensamento? Se sabe de alguém, não olha para ele, só pensa nele, né? Certo? Não, porque foi a força do meu braço que conquistei isso aqui. Se eu não batalhar, quem é que vai fazer por mim? Que é isso? Natureza humana. Agora, quando eu entendo que Ele já me deu todas as coisas,
E tudo aquilo que eu necessito para a minha vida, Ele já me deu. E que não preciso mais sair de casa para ir à luta todos os dias. Queridos, essa luta Ele já venceu. Eu preciso sim fazer aquilo que cabe a mim fazer. Mas eu faço isso com gratidão. Porque eu sei que não é pela minha força, mas a minha força vem dele. Ele me deu esta condição de que, através da minha fé, eu possa então realizar aquilo que é o desejo do meu coração. Porque a minha fé, queridos, não está embasada na minha própria força, mas sim nele, na força que vem dele, através dele, por meio dele, é que eu faço aquilo que eu preciso fazer. É que eu me reúno com os meus irmãos aqui, inclusive, através dele. É que eu pude, durante a semana, fazer um estudo desses textos que nós lemos e estar compartilhando isso com vocês. Através dele é que eu consigo acordar da manhã. Às vezes eu faço uma disputa com o meu despertador lá, né? Para ver quem ganha. Às vezes ele ganha. Geralmente, agora, por últimos dias, eu estou acordando antes dele. Certo? Ah, mas é por a minha força. Não, não é a minha força. É ele. Tudo que eu faço porque ele está comigo e está em mim. Assim como você. Já pararam para pensar nisso? Que nada, queridos, que nós fazemos por nós mesmos dá algum tipo de resultado? Aliás, pode dar resultado errado, né? Agora, quando nós fazemos buscando uma orientação do Espírito Santo e fazendo as coisas baseadas naquilo que nós já recebemos dele, queridos, é sucesso garantido. Não tem como dar errado. Experimentaram orar? Ah, claro que sim, né? Orar antes de fazer alguma coisa? Já experimentaram fazer isso? Queridos, existe uma forma de se fazer as coisas. E essa forma, ele já deu para vocês. Essa receita, ele já deu para vocês. E ela é muito simples, não precisa inventar. É só buscar e aplicar. Vocês já viram aquele passarinho lá chamado de João de Barro, né? Ele consegue construir a sua casa, olha que graça que é aquilo, que maravilhoso. Se você tentar uma, duas, 50, 100 vezes, você não vai conseguir fazer aquela obra exatamente como ele constrói. E o que ele faz? Ele sai de lá, busca e aplica. Aí você pode estar pensando assim: ah, não, peraí, mas afinal de contas, é o instinto dessa ave. Sim, é o instinto da ave. Assim como nós também temos o nosso instinto, baseado em uma natureza. E essa natureza pode ser terrena ou pode ser espiritual. Você é que decide. Qual a sua natureza? Se eu recebo aquilo que Jesus conquistou para mim,
eu tenho uma natureza espiritual, divina. Se eu viro as costas para a obra de Jesus na cruz, eu tenho uma natureza terrena. Aí sim, aí eu preciso levantar às 6 da manhã e batalhar pelo leitinho e o pãozinho das crianças. Você decide, você define o que fazer da sua vida. O Espírito Santo, queridos, é um cavalheiro. Ele não vai chegar, colocar você numa sala de cirurgia, abrir a sua cabeça e colocar isso aqui lá dentro. Não, não vai fazer isso. Certo? Ele é um cavalheiro. Vamos em frente. 1 Coríntios, primeira carta, né, aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27 a 30. Olha o que diz a palavra, queridos. Por isso aquele que comer o pão... Vamos lá. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o pão e o cálice, é isso que está escrito ali? Não. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E por isso há entre vocês muitos fracos e doentes. E alguns, ali fala, e não poucos, se não poucos é porque é bastante, que dormem. Outras traduções falam que pereceram, morreram. Queridos, esse texto está dizendo o seguinte, ó. Nós precisamos discernir o corpo. Porque quem come apressadamente não tem esse entendimento de que o pão primeiro precisa ser partido e repartido com alguém. E o comer apressadamente é isso, né? É você tentar fazer ou trazer só para você. No momento em que eu estou com a minha barriga cheia, aí então, quem sabe, se sobrar, eu vou dividir com o meu irmão. Isso é comer apressadamente. E ele fala, olha, essas reuniões de vocês aí, na verdade, está fazendo mal. Vocês não entenderam o projeto do negócio. A sua natureza, ela não está sendo uma natureza divina, está sendo uma natureza animal, carnal. Aí vem Jesus e nos traz, então, esta verdade. Cadê daqui? E quando ele fala, examine-se o homem, queridos, não é assim cada um ficar procurando, pois é, mas será que de fato eu tenho alguma coisa mal resolvida? Não, não é isso. Examine-se, é fazer um exame de consciência sobre a sua verdadeira identidade. E a palavra de Deus fala que nós temos uma identidade baseada numa natureza, e isso tudo com um propósito. Essa identidade é a identidade que Jesus me deu. Para que a minha natureza, então, seja transformada. E eu passe a viver o projeto, o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus na minha vida? Foi falado hoje aqui, não sei se na abertura ou coisa assim. No apelo, né? Isso, hoje no apelo foi falado. Qual é o propósito de Deus na minha vida? Revelar o Pai através do Filho. Esse é o nosso propósito. No versículo 30, ele diz assim: por causa disso, vocês estão fracos, doentes,
Fracos e doentes, queridos, significa pessoas que ainda vivem na sua natureza humana, carnal, terrena. E muitos que dormem, ou muitos que já morreram. Morreram fisicamente? Não, morreram espiritualmente, porque não entenderam esse propósito, este projeto. Muito bem. Eu quero que nós façamos hoje o nosso momento de ceia baseado exatamente no título dessa mensagem. Eu sou o pão. E Jesus, queridos, quando ele partiu o pão, ele não partiu o pão e comeu. E ele fez isso para que cada um, de fato, tenha uma ideia, uma imagem do significado da sua vida aqui nessa terra. E a vida, queridos, na verdade, não é o quanto ela dura. A vida, ela tem um significado. E o significado da vida não é a vida na sua essência, o quanto ela dura, mas sim aquilo que ela representa. Tem pessoas que podem ter tido uma vida longa e, na verdade, não terem vivido nada. Por quê? Porque não entendeu o verdadeiro significado da vida. Ao passo que algumas pessoas podem ter tido uma existência curta e podem ter vivido a vida na sua essência. Qual a diferença aí? É o que eu faço dela. Olha que terrível, né? Que triste, aliás. Que triste. Pessoa chegar lá nos seus 80, 90, 100 anos e todos ao seu redor, né, comemorando. Poxa, que bom, né? Teve uma vida longa. Então, isso é porque a palavra diz, né, que se ele tem uma vida longa, é porque ele soube honrar os seus pais. Talvez. Possivelmente. Mas o que é que ele fez da sua vida? Como que ele viveu? Como natureza terrena, animal, ou como natureza divina? Se viveu como natureza terrena, na verdade não viveu nada. Mas se viveu como a natureza divina, uma mente transformada, sim, ele teve uma vida de glória. E é baseado nisso, queridos, que eu gostaria que hoje você pegasse o seu pão. Nós vamos fazer a ceia. Nós temos então, vamos ter aqui os elementos da ceia, né? Que é o pão e o suco. Eu gostaria que você pegasse o seu pedaço de pão ali, só que você não vai comer. Aliás, antes de comer, você vai repartir. Não precisa ficar medindo certinho para repartir bem no meio, assim, né? Não. Reparta esse pão e compartilhe com alguém. Naturalmente, você vai ficar com uma parte dele, que você vai comer, e você vai comer também o que o seu irmão compartilhar com você. Certo? Então, você vai ingerir 2 pedacinhos de pão nesse dia. Vamos fazer, queridos, esta celebração desta maneira. Qual foi o título da mensagem? Eu sou o pão. E todo pão que ele é comido antes de repartir, ele se torna maldito. Porque a palavra diz que aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe e traz juízo para si. Não que Deus vá pesar a mão e trazer juízo na vida da pessoa. Não. A pessoa mesmo se dá um jeitinho ali de trazer juízo próprio para ela. Então vamos fazer isso com alegria. Amém? Então vou pedir que o André coloque lá um louvor de fundo aí. Ele naturalmente ele vai descer também para